O cheiro de cimento fresco e tinta invadiu meu nariz antes mesmo que eu abrisse os olhos. O som de martelos, serras e passos apressados ecoava ao meu redor. Acordei com um sobressalto, sentando-me de uma vez, ofegante, como se tivesse emergido de um pesadelo. Mas não era um pesadelo, era algo pior. Eu não fazia ideia de onde estava. O quarto era simples, com paredes de concreto cru e um beliche de metal. O colchão sob mim era fino, desconfortável. Eu vestia um uniforme laranja, manchado de tinta branca e poeira. Parecia um alojamento de obra, mas eu não sofri um acidente no trabalho? A última coisa de que eu me lembrava era a queda, a viga cedendo, o grito, o impacto. Levei a mão ao peito. Antes que pudesse me levantar, algo estranho aconteceu. Palavras começaram a surgir no ar, flutuando à minha frente. Comentários, como se fossem de uma transmissão ao vivo. Arregalei os olhos, tentando entender o que estava vendo. Chat ao vivo. 3.200 espectadores. Usuário 0. Já começou. Luna X. Estava esperando essa temporada. Ana fofa. Que cena estranha. Onde ele tá? Que porra é essa? Murmurei, levantando-me devagar. Tentei tocar uma das mensagens, mas minha mão passou direto. As palavras sumiram e outras surgiram no lugar. Olhei ao redor. Ninguém mais parecia notar aquilo. Os outros operários passavam por mim, conversando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. O chat continuava. Café com um spoiler. A ambientação tá muito boa, parece até real. Fã de Zeres. Esse ator é ótimo. A expressão de confusão ficou perfeita. Saí do alojamento. O sol me cegou por um instante. Quando meus olhos se ajustaram, eu vi a cidade. Era familiar, mas não era a mesma. Prédios altos, carros elétricos, ruas limpas. Tudo parecia uma versão mais organizada do mundo que eu conhecia. Mas eu sabia que não estava mais na Terra. Aquilo era outra coisa, outro lugar. Caminhei pela calçada, observando as pessoas. Eu não conhecia ninguém. Era como se tivesse sido jogado em uma vida que não era minha. Parei diante de uma vitrine espelhada. Vi meu reflexo. Sou eu. Mesmo rosto, mesmo corpo. Mas não era a mesma vida. As mensagens continuavam surgindo. Miss Spoiler. Ai, essa parte é tensa. Ele vai ficar muito confuso agora. Rafa Lover. Amo quando o protagonista começa a desconfiar de tudo. Franzi a testa. Protagonista? Atuação? Aquilo não fazia sentido. Eles estavam falando de mim, como se eu fosse um personagem. Me afastei da vitrine com o coração acelerado. O que era aquilo? Um surto? Um coma? Eu estava morto? Helena Fan. Mal posso esperar pela cena do shopping. Spoiler alert. Hoje à noite vai ser o encontro com a CEO. Parei. Que encontro? Eu não tinha planos. Não conhecia nenhuma CEO, mas o comentário ficou martelando na minha cabeça. Hoje à noite. Shopping. CEO. Era só um comentário aleatório? Ou aquilo era um aviso? Olhei para o céu. As mensagens continuavam surgindo, flutuando, como se fossem parte de uma interface invisível. Mas só eu podia vê-las. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, aquilo não fosse um delírio. Talvez fosse uma chance. E a partir daquele momento, decidi que usaria essa chance. Eu ia descobrir o que estava acontecendo, e se essa era uma história, eu seria o autor do meu próprio final. Continue acompanhando para saber como usei esses spoilers para mudar meu destino. Eu não sabia por que estava indo para o shopping. Eu não tinha um tostão no bolso, não conhecia ninguém e, sinceramente, não fazia a menor ideia de onde estava. Mas aquele comentário estranho que apareceu do nada não saía da minha cabeça. Alguém chamado Spoiler Alert tinha escrito: Hoje à noite vai ser o encontro com a CEO. CEO. Shopping. Hoje à noite. Era vago, mas era a única pista que eu tinha. Enquanto caminhava pelas ruas dessa cidade, eu notava cada detalhe. Tudo parecia uma versão mais limpa e organizada do mundo que eu conhecia. As placas, os carros, os rostos das pessoas, tudo era familiar, mas diferente. Era como se alguém tivesse copiado a Terra, mas com pequenas alterações, pequenos ajustes. O shopping era gigantesco. Uma estrutura imponente de vidro e aço, com letreiros digitais
e uma música ambiente suave. Eu entrei, ainda vestindo o uniforme laranja da obra onde acordei. Eu me sentia completamente deslocado, como um peixe fora d'água, mas, para minha surpresa, ninguém parecia se importar comigo. Foi então que as mensagens começaram a aparecer de novo, flutuando na minha visão. Chat ao vivo, 4.100 espectadores. Um tal de User Zero escreveu: "Ele veio mesmo, hahaha." Outra pessoa, Luna X, comentou: "O figurino tá ótimo." Operário perdido no shopping. E então, Pedro investe. Aposto que ele vai esbarrar nela perto da escada rolante. Ana Fofa digitou, toda animada: "Ai, meu Deus, a Helena tá chegando." Parei na mesma hora. Olhei ao redor procurando. Escada rolante. Me aproximei, tentando parecer o mais casual possível, mas meu coração batia acelerado no peito. Eu não sabia quem era essa Helena, mas algo dentro de mim, uma intuição forte, me dizia que eu estava prestes a descobrir. E então, ela apareceu. Helena Vance. Alta, elegante, vestindo um blazer branco impecável e saltos que ecoavam suavemente no piso polido. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque firme e sofisticado. Ela descia a escada rolante com 2 seguranças discretos ao lado, sua presença era magnética. As pessoas ao redor olhavam, mas com uma mistura de respeito e talvez um pouco de medo. Eu fiquei paralisado, simplesmente congelado no lugar. E o chat, claro, explodiu em mensagens. "A rainha chegou", escreveu Miss Spoiler. CEO Lover completou: "Essa mulher é tudo." E então, a mensagem que mudou tudo, de novo, do Spoiler Alert. "E o garçom vai tentar envenenar o vinho dela no restaurante, fiquem ligados." Meus olhos se arregalaram. Envenenar? Aquilo não podia ser real. Eu segui Helena à distância, meu coração martelando. Ela entrou em um restaurante chique no 2º andar do shopping. Fiquei do lado de fora, observando pela enorme vitrine de vidro. Ela se sentou sozinha em uma mesa, pegou o celular da bolsa e começou a digitar, parecendo completamente alheia ao perigo. O garçom se aproximou. Era um homem jovem, de aparência comum, nada que levantasse suspeitas, mas eu tinha visto o chat, as mensagens continuavam. "Café com spoiler. É esse aí, o garçom. Ele troca a taça." Lunas. Essa cena é tensa. E então, Pedro investe, como se falasse diretamente comigo. "Vai, Rafael, faz alguma coisa." Eu hesitei. Aquilo era uma loucura completa. Eu nem sabia se o que eu estava vendo era real. Mas, e se fosse? E se aquela mulher estivesse mesmo em perigo? Eu não podia arriscar. Tomei uma decisão. Entrei no restaurante. O maître, um homem de terno, tentou me barrar imediatamente. "Senhor, o senhor não pode entrar assim." Mas eu o ignorei. "Eu preciso falar com ela. É urgente." O segurança de Helena já estava se levantando, vindo na minha direção. Levantei as mãos em um gesto de paz. "Eu não quero causar problema, mas o vinho dela, não deixem ela beber." Helena finalmente ergueu os olhos do celular, me encarando com uma frieza que me deu um calafrio. "Quem é você?" Ela perguntou, a voz firme. Eu insisti. "Só não beba, por favor." O garçom parou ao lado da mesa, completamente confuso. O segurança se aproximou e me puxou com força pelo braço. "Vamos sair daqui, agora." Enquanto ele me arrastava, eu gritei: "Verifiquem a taça! Ele trocou! Eu vi!" Minhas palavras fizeram Helena hesitar. Ela olhou para o garçom, que começou a suar. Depois, olhou para a taça de vinho na sua frente. Com um gesto sutil da mão, ela deu uma ordem ao seu segurança. Ele pegou a taça, cheirou o conteúdo e sua expressão mudou. Ele franziu a testa e imediatamente chamou o gerente do restaurante. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, o garçom foi levado pelos fundos, protestando e negando tudo. A polícia foi chamada. Eu ainda estava sendo segurado pelo segurança, meu braço doendo, quando olhei para Helena. Ela me observava, seu rosto uma máscara indecifrável. O chat, claro, estava em festa. Ana Fofa. "Ele salvou ela!" User. Zero. "Mano, que cena!" Miss Spoiler. "E agora começa a parte boa." E CEO Lover.
Ela vai querer saber quem ele é. Como se estivesse seguindo um roteiro, Helena se levantou e caminhou lentamente até mim. Ela parou bem na minha frente, seu olhar intenso me perfurando. Como você sabia? Ela perguntou, a voz baixa e controlada. Eu engoli em seco, minha mente girando em busca de uma resposta que não me fizesse parecer louco. Eu só sabia. Ela me encarou por um longo momento, parecendo analisar cada centímetro da minha alma. Então, com outro gesto discreto, ela mandou o segurança me soltar. Ele me largou relutantemente. Helena me olhou nos olhos e disse apenas 2 palavras. Venha comigo. Eu engoli em seco mais uma vez. O medo e a curiosidade lutando dentro de mim. E sem ter outra opção, eu a segui. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que minha vida, seja lá o que ela fosse agora, nunca mais seria a mesma. O carro era silencioso, luxuoso. Rafael estava sentado no banco traseiro, ao lado de Helena Vance. Ela não dizia uma única palavra. Apenas olhava pela janela, pensativa. O motorista seguia em silêncio e o segurança no banco da frente mantinha os olhos fixos no retrovisor. Rafael ainda tentava entender o que estava acontecendo. Ele havia acabado de impedir um envenenamento usando informações de um chat flutuante que só ele podia ver. E agora estava a caminho de... Onde? Exatamente. Ele está no carro dela. Isso escalou rápido. Aposto que ela vai testar ele agora. Se ele jogar bem, nasce a Ascensão Capital hoje. Estou nervosa. Ela é muito fria. O carro parou em frente a um prédio espelhado no centro financeiro da cidade. Helena desceu sem dizer nada. Rafael a seguiu, atravessando o lobby imponente. Eles subiram até o 32º andar. O elevador se abriu para um escritório amplo, minimalista, com uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Helena tirou o blazer, pendurou-o com uma precisão quase cirúrgica e sentou-se atrás de uma mesa de vidro e aço. Sente-se, disse ela, sem olhar para ele. Rafael obedeceu, sentindo o peso do silêncio no ar. Ela cruzou as pernas e seus olhos o encararam com uma frieza cortante. Você não é um lunático qualquer. Sabia exatamente o que estava na taça. Isso não foi sorte. Rafael hesitou. O chat que só ele via explodiu em comentários. Vai, Rafael! Fala que tem fontes! Se ele contar a verdade agora, ela interna ele. Ele vai inventar uma história. Aposto. Eu tenho... fontes, disse Rafael, escolhendo as palavras com cuidado. Pessoas que me passam informações. Eu não posso dizer quem são, mas elas são confiáveis. Helena o observou por longos e tensos segundos. Depois, abriu uma gaveta e tirou um tablet. Deslizou a tela, analisando algo. O garçom foi preso. Confessou. Disse que recebeu dinheiro para me eliminar. E você, Rafael Silva, apareceu do nada. Sem histórico, sem contatos, sem CPF válido. Você é um fantasma. Rafael engoliu em seco. O coração martelava contra as costelas. Eu sei que parece estranho, mas eu posso ser útil. Posso evitar coisas como essa. E outras. Ela se levantou, caminhando lentamente até a imensa janela de vidro. A cidade se estendia abaixo dela. Um reino de concreto e ambição. Você salvou minha vida. Isso não tem preço. Mas não sou ingênua. Quero saber o que você quer em troca. Rafael ficou em silêncio por um momento, reunindo coragem. Então, falou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Uma chance. Um lugar onde eu possa crescer, mostrar meu valor e capital inicial para começar algo meu. Helena se virou, uma sobrancelha levemente arqueada em surpresa. Você quer dinheiro? Quero construir algo, uma empresa, um fundo. Começar pequeno, mas com ambição. Tenho informações que podem ser valiosas. Posso prever movimentos do mercado. Pessoas. Crises. O chat vibrava de excitação. Ele está vendendo bem a ideia! Isso! Vai nascer a Ascensão Capital! Ela vai testar ele. Aposto que dá 100 mil para começar. Helena voltou para a mesa. Digitou algo no tablet. Um segundo depois, seu assistente, Rodrigo, entrou na sala. Rodrigo, transfira 100 mil para esta conta, disse ela, entregando um papel com os dados que Rafael acabara de anotar.
Rodrigo hesitou, olhando de Helena para Rafael confuso. Agora. A voz dela não permitia questionamentos. Ele saiu, deixando os dois a sós novamente. Helena encarou Rafael, seus olhos agora calculistas. Você tem 1 semana. Me prove que vale o investimento. Se falhar, desapareça. Rafael assentiu, sentindo uma onda de adrenalina. O coração batia forte. Ele não sabia como, mas acabava de conseguir seu primeiro capital. O chat explodiu em comemoração. É isso! Começou! Ele conseguiu! Ascensão Capital nasceu, gente! Rafael se levantou. Obrigado, Helena. Ela não respondeu. Apenas voltou a digitar, já imersa em seu próprio mundo. Ele saiu do escritório com um sorriso discreto. Pela primeira vez desde que acordou naquele mundo, sentia que tinha algo concreto nas mãos. Uma oportunidade. Uma chance de virar o jogo. E o chat continuava ali, flutuando ao seu redor. Um coro de vozes anônimas, cheias de teorias e expectativas. Elas não sabiam que ele podia ouvi-las, mas ele ouvia. E agora, ele ia usar cada palavra, cada comentário, cada palpite. 100 mil. O valor brilhou na tela do celular de Rafael, direto da conta que Helena Vence havia aberto para ele. Ele mal podia acreditar. Há apenas 2 dias, ele era um operário comum, dado como morto em seu próprio mundo. Agora, estava em um novo universo, com 100 mil nas mãos e 1 semana para provar que merecia essa segunda chance. Sentado em um café simples, o cheiro de pão na chapa e café fresco no ar, ele olhava para o laptop velho que comprou com o pouco que tinha. Flutuando à sua frente, invisível para todos, o chat estava mais ativo do que nunca, com mais de 6 mil espectadores assistindo sua vida como se fosse uma série. Os comentários pipocavam na tela. A ascensão capital começa agora, dizia um. Ele tem que fazer algo grande, comentava outro. Qual vai ser o primeiro investimento? Todos estavam ansiosos. Rafael abriu o navegador. Ele não era um gênio das finanças, longe disso, mas tinha uma vantagem absurda. O chat. Ele precisava de uma dica, um spoiler claro, que pudesse transformar aqueles 100 mil em muito, muito mais. Ele digitou algumas palavras-chave. Investimento, lucro rápido, crise. Quase que instantaneamente, as mensagens do chat começaram a se alinhar com sua busca, como se lessem seus pensamentos, e então veio a informação de ouro. O escândalo da biotech vai explodir amanhã de manhã. Outro usuário confirmou. As ações vão despencar. É a chance dele. E a estratégia surgiu em seguida. Ele tem que vender a descoberto. Biotech. Rafael pesquisou rapidamente. Era uma gigante farmacêutica com ações em alta, sólida no mercado. Não havia nenhuma notícia sobre um escândalo, mas o chat parecia ter uma certeza inabalável. Vender a descoberto. Rafael lembrou de um documentário que assistiu na Terra sobre o mercado financeiro. Era uma aposta de altíssimo risco. Essencialmente, ele venderia ações que não possuía, na esperança de que o preço caísse drasticamente para então comprá-las de volta, muito mais baratas, e embolsar a diferença. Se o preço subisse, mesmo que um pouco, ele estaria arruinado. Todo o dinheiro de Helena, sua única chance, iria pelo ralo. Ele olhou para o saldo de 100 mil. Era tudo o que tinha entre ele e o fracasso total. O chat continuava a pressionar. Vai, Rafael! Confia no chat! Se ele errar, a Helena vai rir da cara dele. Um usuário chamado Investidor X foi categórico. A biotech vai cair 30% no mínimo. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Era agora ou nunca. Ele abriu uma plataforma de investimentos online, criou uma conta às pressas. Os termos eram confusos, mas os comentários do chat funcionavam como um guia improvisado, explicando cada passo. Com o coração na boca, ele fez a operação. Vendeu a descoberto uma quantidade enorme de ações da biotech, usando seus 100 mil como margem de garantia. Agora, era só esperar. A noite foi uma tortura. Rafael não conseguiu pregar os olhos. Ficou ali, hipnotizado pela tela do laptop, observando os gráficos das ações da biotech, que permaneciam perigosamente estáveis. Qualquer pequena alta poderia acabar com ele. Na manhã seguinte, ele voltou ao mesmo café, exausto, com olheiras profundas. O chat, por outro lado, estava em festa,
com o número de espectadores subindo para quase 9.000. É agora! Gritava um. A notícia vai sair em 3, 2, 1. E então, um comentário final. Bum! No mesmo instante, a tela do laptop piscou. Uma manchete urgente explodiu em todos os portais de notícias. Escândalo de fraude e testes ilegais atinge biotech. O efeito foi imediato e devastador. O gráfico das ações da empresa, antes tão estável, despencou. Caiu 10%, depois 20%. Em poucos minutos, já era uma queda de 30%. Rafael observava, o coração martelando no peito, a adrenalina percorrendo seu corpo. Ele havia acertado. O chat estava certo. Com as mãos trêmulas, ele recomprou as ações pelo preço irrisório e fechou sua posição. O resultado final apareceu na tela, brilhando como um troféu. Lucro: 300 mil. Seus 100 mil iniciais haviam se transformado em 400 mil em menos de 24 horas. O chat explodiu em comemoração. Ele conseguiu! O primeiro golpe de mestre. A Helena vai ficar chocada. Rafael fechou o laptop, um sorriso discreto, quase imperceptível, se formando em seus lábios. Ele tinha uma semana para provar seu valor, e em apenas um dia já havia quadruplicado o investimento inicial. Sem hesitar, ele pegou o celular e ligou para o número que Helena havia lhe dado. Do outro lado, uma voz fria e profissional atendeu. Helena Vance. Rafael respondeu com uma calma que nem ele sabia que tinha. Sou eu, Rafael Silva. Eu tenho os resultados. Houve um breve, mas significativo silêncio na linha. Então, a voz de Helena cortou o silêncio, com um tom de urgência. Venha ao meu escritório, agora! Rafael desligou. Ele sabia, naquele momento, que o jogo havia mudado. Ele não era mais o operário confuso e perdido. Ele era o homem que podia ver o futuro. O escritório de Helena Vance parecia ainda mais imponente da segunda vez. Rafael entrou, sentindo o peso do olhar de Rodrigo, o assistente, que o acompanhava com uma expressão de desconfiança. Helena estava sentada à sua mesa, com o tablet na mão, a mesma postura fria e calculista de antes. 400 mil em um dia. Impressionante. Rafael manteve a calma, encontrando o olhar dela. Eu disse que tinha informações valiosas. Helena fez um gesto para que ele se sentasse. Eu não sei como você faz isso, Rafael, e por enquanto não me importa. O que me importa é o resultado. E você entregou. Rodrigo pigarreou ao lado deles. Senhora, com todo o respeito, isso pode ter sido sorte de principiante. Helena ergueu uma sobrancelha para o assistente, que imediatamente se calou. Sorte não quadruplica um investimento em 24 horas, Rodrigo. Ela voltou a atenção para Rafael. Tenho uma proposta. Você provou que tem um talento. Quero que você o use para mim e para você. Você terá um escritório no meu prédio, uma equipe pequena para começar, e acesso a recursos. Em troca, você me trará informações e oportunidades de investimento que só você parece ver. E, claro, uma porcentagem dos lucros. Rafael assentiu. Era mais do que ele poderia sonhar há alguns dias. E o nome da empresa? Helena sorriu. Um sorriso quase imperceptível. Ascensão Capital. Gostei do nome que você sugeriu. Rafael sentiu um arrepio. Ascensão Capital. O nome que o chat havia mencionado. Mas antes, continuou Helena, a voz ficando mais séria. Você tem um teste. Ela deslizou o tablet para ele. Na tela, uma série de dados financeiros complexos. A empresa de tecnologia Nexus Solutions está prestes a lançar um novo produto. Há rumores de que será revolucionário. Quero que você me diga se devo investir pesado ou se há um risco oculto. Tenho uma reunião com o CEO deles em 48 horas. Rafael pegou o tablet. Os dados eram densos. Ele não era um analista financeiro, mas ele tinha o chat. Enquanto ele olhava a tela, as mensagens começaram a piscar ao seu redor. A Nexus Solutions é uma fraude. O CEO, Victor Meirelles, vai fugir com o dinheiro. Essa é a chance do Rafael de se vingar do Victor. Rafael congelou. Victor Meirelles. O nome ecoou em sua mente. Ele se lembrou de fragmentos de memórias do Rafael original deste mundo.
um operário que havia sido enganado, roubado e teve sua vida arruinada por um homem chamado Victor Meirelles. O mesmo Victor que havia prometido um investimento seguro, mas desapareceu com as economias de uma vida inteira. A vingança. O chat havia mencionado isso. Ele ergueu o olhar para Helena, sua determinação renovada. Eu vou descobrir tudo. Ele passou as próximas horas imerso nos dados da Nexus Solutions, com o chat flutuando ao seu redor, fornecendo pistas e detalhes que ele jamais encontraria em relatórios públicos. Ele está conectando os pontos. O Victor não tem chance. A Nexus é um castelo de cartas. Rafael descobriu uma teia de empresas de fachada, balanços inflacionados e promessas vazias. Victor Meirelles não era um gênio da tecnologia. Era um golpista de primeira. E o lançamento do produto revolucionário era apenas a isca para o golpe final, o maior de todos. Ele trabalhou a noite toda, montando um relatório conciso, com provas irrefutáveis de toda a fraude. Na manhã seguinte, ele estava de volta ao escritório de Helena, mais confiante do que nunca. A Nexus Solutions é uma fraude. Ele colocou o tablet na mesa. O CEO, Victor Meirelles, está prestes a dar um golpe. Ele vai fugir com o dinheiro dos investidores. Helena pegou o tablet e começou a ler. Seus olhos, antes frios, agora mostravam uma faísca de surpresa. Rodrigo, ao lado, parecia chocado, incrédulo. Isso é impossível. A Nexus é uma das empresas mais promissoras do mercado. É uma fachada, retrucou Rafael. E eu tenho as provas. Helena continuou lendo o relatório, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Quando terminou, olhou para Rafael com uma nova intensidade, um respeito que não estava lá antes. Victor Meirelles. Rafael assentiu, sentindo o gosto da justiça se aproximando. A vingança estava apenas começando. A sala de reuniões estava completamente lotada. Jornalistas, investidores e executivos de alto escalão aguardavam ansiosamente a apresentação da Nexus Solutions. No palco, Victor Meirelles, um homem de terno impecável e um sorriso que parecia ensaiado, exalava uma confiança quase palpável. Na primeira fila, sentada com uma postura impecável, estava Helena Vence e, ao seu lado, Rafael. O assistente deles, Rodrigo, parecia visivelmente nervoso, mexendo-se na cadeira. Rafael observava Victor, e uma raiva fria crescia dentro dele. Aquele era o homem que havia roubado todas as economias do Rafael original, destruindo completamente a sua vida. E agora, ali, na frente de todos, ele estava prestes a fazer exatamente o mesmo com centenas de outras pessoas inocentes. Ele olhou para o canto de sua visão, onde as mensagens do chat flutuavam, invisíveis para todos, menos para ele. As mensagens pipocavam rapidamente. É agora! A vingança! Dizia um usuário. Outro comentava. O Victor não sabe o que o espera, hahaha. E um terceiro. A cara do Rafael tá impagável. Victor iniciou sua apresentação. Gráficos coloridos e promessas de lucros estratosféricos enchiam o telão. Ele falava com paixão sobre a tecnologia disruptiva da Nexus, um produto que, segundo ele, mudaria o mercado para sempre. Os investidores pareciam hipnotizados, pendurados em cada palavra sua. Era um show perfeitamente coreografado de manipulação. Helena se inclinou discretamente e olhou para Rafael. Seus olhos, serenos mas firmes, encontraram os dele. Pronto? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível no meio do discurso de Victor. Rafael apenas assentiu, seu olhar fixo no palco. A hora havia chegado. Quando Victor, com um sorriso presunçoso, abriu o microfone para perguntas, Helena foi a primeira a levantar a mão. Sua elegância natural fez com que todos os olhos se voltassem para ela. Senhor Meirelles, sou Helena Vence, da Vence Holdings. Seu relatório financeiro é, de fato, impressionante. Mas tenho algumas dúvidas sobre a sustentabilidade de seus balanços. Victor sorriu, um ar de condescendência em seu rosto. Senhora Vence, nossos números são rigorosamente auditados. Garanto que não há absolutamente nada a temer. A confiança dele era sua maior arma, mas também sua maior fraqueza. Foi então que Helena fez um gesto sutil para Rafael. Ele se levantou.
A sala, que estava focada em Helena, agora se virou para ele. Sua voz soou clara e firme, cortando o murmúrio do ambiente. Senhor Meireles, meu nome é Rafael Silva, da Ascensão Capital. O nome Ascensão Capital ecoou na sala, carregado de um peso desconhecido. Ninguém ali o conhecia. Alguns jornalistas começaram a sussurrar entre si, tentando buscar informações em seus celulares. No chat, a reação foi imediata. A Ascensão Capital fazendo sua estreia. O Victor vai subestimar ele, certeza. Olha a cara dos investidores. Rafael, sem dar tempo para Victor responder, projetou um novo gráfico no telão, substituindo a apresentação colorida da Nexus. O que apareceu foi um diagrama complexo, uma teia de aranha mostrando a interconexão de empresas de fachada e transações financeiras obscuras. O silêncio na sala tornou-se pesado. Senhor Meireles, começou Rafael, apontando para o diagrama. Poderia, por favor, nos explicar a relação entre a Nexus Solutions e a empresa Shadow Investments, registrada nas Ilhas Cayman? E, mais importante, por que os fundos da Shadow Investments foram transferidos para uma conta pessoal em seu nome, um dia antes da data de lançamento do seu suposto produto revolucionário? O sorriso de Victor vacilou pela primeira vez. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. A sala estava em um silêncio absoluto. Isso é um absurdo. São calúnias, uma tentativa de manchar minha reputação. Ele gaguejou, sua voz perdendo a firmeza. Mas Rafael não parou. Sua voz continuou, implacável e precisa. Absurdo, Sr. Meireles. É prometer lucros astronômicos com um produto que sequer existe. Absurdo é desviar fundos de investidores inocentes que confiaram em você. E o maior absurdo de todos é tentar fugir do país com todo o dinheiro, como você planejava fazer amanhã de manhã. O choque percorreu a sala como uma onda elétrica. A menção da fuga era um golpe de mestre. O chat explodiu. Ele sabia! O Victor tá suando frio! Como ele sabia da fuga? Que loucura! O pânico começou a se espalhar. Os jornalistas, sentindo o cheiro de uma história bombástica, começaram a disparar flashes de suas câmeras. Os investidores cochichavam nervosamente, alguns já pegando seus celulares para ligar para seus advogados. Victor Meireles, agora pálido e com gotas de suor na testa, tentou reagir. Isso é uma armação, uma conspiração. Eu exijo que você prove essas acusações infundadas. Rafael deu um leve sorriso, quase imperceptível. As provas, Sr. Meireles, estão todas aqui. Ele apontou para o telão novamente. Temos os registros de voo para um jatinho particular comprado em nome de uma de suas empresas de fachada, com destino a um país sem acordo de extradição. E também temos algo ainda melhor, uma gravação de áudio. Uma conversa sua com seu cúmplice, detalhando todo o golpe, passo a passo. Com um clique, a voz de Victor Meireles preencheu a sala. Não a voz confiante do palco, mas uma voz conspiratória, descrevendo o plano em detalhes sórdidos, rindo da ingenuidade dos investidores. O choque na sala foi total e absoluto. Era irrefutável. Victor empalideceu completamente. Seus olhos se arregalaram em puro pânico. Ele se virou e tentou correr para fora do palco, mas foi inútil. Os seguranças do prédio, previamente alertados por Helena, já estavam a postos, bloqueando sua saída. Poucos minutos depois, as portas da sala de reuniões se abriram e a polícia entrou. Victor Meireles foi algemado ali mesmo, no palco que momentos antes era seu reino. A sala de reuniões virou um verdadeiro caos. Jornalistas gritavam perguntas, tentando se aproximar, enquanto investidores furiosos exigiam respostas e seus investimentos de volta. No meio de toda a confusão, Helena Vance se aproximou de Rafael. Havia um brilho de genuína admiração em seus olhos. Ela olhou para o caos e depois para ele. Você não apenas passou no teste, Rafael. Você redefiniu completamente o jogo. No seu canto de visão, o chat celebrava. A vingança foi perfeita. A ascensão capital é real. E o Rafael agora é uma lenda. Rafael sentiu uma satisfação profunda. Uma sensação que ia além da simples vingança pelo que aconteceu com o Rafael original. Era algo maior. Era a prova de que ele podia mudar as coisas. Era o primeiro passo de sua própria ascensão.
Ele havia usado as informações do chat, a voz daquele mundo invisível que o observava, para moldar seu próprio destino. E olhando para o futuro, ele percebeu que tudo, a partir daquele momento, seria muito, muito mais interessante. A queda de Victor Meirelles foi um terremoto no mercado financeiro. As notícias explodiram, e o nome Ascensão Capital estava em todos os jornais. Rafael Silva, o homem que desmascarou o golpista, era o novo rosto do momento. De operário a magnata em potencial, a história dele era um prato cheio para a mídia. Rafael estava em seu novo escritório, no mesmo prédio de Helena Vance. Era modesto, mas era dele. Uma mesa de vidro, um computador de última geração e uma vista deslumbrante da cidade. Rodrigo, o assistente de Helena, havia entregado as chaves com uma formalidade quase robótica. A desconfiança ainda presente em seus olhos, mas agora temperada com um respeito relutante. O chat ao vivo acompanhava tudo. 11.000 espectadores. User 0 comentava: "O Rafael tá no topo." Luna X digitava: "Ascensão Capital, o nome é perfeito." Pedro Invest perguntava: "E agora qual o próximo passo?" Ana Fofa celebrava: "Ele merece." Helena entrou no escritório sem bater, um tablet na mão. "Você virou a manchete do dia, Rafael. E a Ascensão Capital é a nova queridinha do mercado." Rafael sorriu. "Apenas entregando resultados, Helena." Ela jogou o tablet na mesa. A manchete dizia: "A Ascensão Capital, o novo fenômeno financeiro." A reputação de Victor Meirelles está em frangalhos. A Nexus Solutions faliu, muitos investidores perderam dinheiro, mas muitos foram salvos por sua intervenção. Você ganhou inimigos, mas também muitos admiradores. "E você, Helena? O que ganhou?" Rafael perguntou. Ela o encarou. "Credibilidade e um novo aliado. Mas a confiança é algo que se constrói, Rafael." "Eu sei. Tenho um novo desafio para você. A corporação Orion, uma gigante de tecnologia, está prestes a lançar um novo sistema de segurança cibernética. O mercado está eufórico. Quero que você me diga se devemos investir pesado ou se há algo que não estamos vendo." Rafael assentiu. Era o tipo de teste que ele já esperava. No chat, os alertas começaram a piscar. Miss Spoiler escreveu: "A Orion, essa é uma armadilha." Café com Spoiler adicionou: "O CEO da Orion, Heitor Castelo, é um lobo em pele de cordeiro." Teoria do multiverso concluiu: "Ele vai tentar sabotar o Rafael." Heitor Castelo. O nome não lhe era familiar, mas o chat já estava alertando. Armadilha. Lobo em pele de cordeiro. Rafael passou os próximos dias imerso em relatórios e notícias sobre a corporação Orion. O chat era um turbilhão de informações, apontando para vulnerabilidades e segredos que a mídia não cobria. Ele descobriu que, por trás da fachada de inovação, a Orion estava envolvida em uma série de práticas antiéticas. Coleta ilegal de dados de usuários, manipulação de informações para inflacionar o valor de suas ações. O novo sistema de segurança era, na verdade, uma porta de entrada para mais espionagem. Ele montou um dossiê detalhado, com provas e análises que desmascaravam a Orion. No terceiro dia, Helena o chamou novamente ao seu escritório. "E então, Rafael?" Ele colocou o tablet na mesa dela. "A corporação Orion é uma bomba-relógio, Helena. O sistema de segurança deles é uma farsa. Eles estão coletando dados ilegalmente e manipulando o mercado. Se investirmos, seremos cúmplices de um escândalo ainda maior que o da Nexus." Helena pegou o tablet e começou a ler. Rodrigo, que estava presente, parecia cético. "Senhor Silva, a Orion é uma empresa consolidada. Isso é uma acusação muito grave. E eu tenho as provas", disse Rafael, com a mesma confiança que usou contra Victor Meirelles. "Registros de servidores, e-mails internos, depoimentos anônimos de ex-funcionários. Tudo indica que o CEO, Heitor Castelo, está no centro disso." Helena leu o dossiê, seus olhos percorrendo cada página. Quando terminou, fechou o tablet com um estalo. "Heitor Castelo", murmurou ela, pensativa. "Ele é um dos figurões do Conselho de Ética do setor." No chat, a galera reagiu. Rafa Lover: "O Rafael tá desmascarando todo mundo." CEO Lover: "A Helena tá chocada de novo."
Investidor X. Esse Heitor é perigoso. Helena olhou para Rafael, uma nova admiração em seu olhar. Você não apenas me salvou de um golpe, Rafael. Você me salvou de um desastre de reputação. E agora? Perguntou Rafael. Agora a Ascensão Capital vai crescer. E você vai me ajudar a limpar o mercado, começando por Heitor Castelo. Rafael sentiu um frio na espinha. A vingança contra Victor Meirelles havia sido pessoal, mas Heitor Castelo parecia ser um inimigo de outra categoria. Ele estava entrando em um jogo muito maior. A manhã começou com uma ligação inesperada. A voz de Helena Vance, normalmente calma, soava mais seca do que o habitual. Rafael, temos um problema. A corporação Orion entrou com uma ação judicial contra a Ascensão Capital. Alegam difamação e manipulação de mercado. Rafael apertou o celular contra o ouvido, sentindo o peso daquelas palavras. Eles estão tentando nos calar. Não, estão tentando te destruir. Ao lado do seu rosto, quase como fantasmas digitais, os comentários do chat piscavam, freneticamente. 12.400 espectadores acompanhavam cada segundo. User 0 escreveu. O Heitor já tá revidando. Luna X comentou. Esse cara é perigoso. E Pedro Invest sentenciou. Rafael vai ter que jogar sujo agora. Ele desligou a chamada e foi direto para o escritório. Rodrigo já o esperava na porta, com uma expressão tão tensa quanto a de Helena. A imprensa já está em cima de nós. A Orion soltou uma nota oficial dizendo que você está espalhando fake news para manipular o mercado. Rafael sentiu um nó no estômago. E está funcionando? Rodrigo assentiu, a contragosto. As ações dele subiram 3% depois da coletiva. Um golpe duro. Rafael entrou em sua sala e ligou o computador. Como sempre, o chat já estava ali, flutuando ao redor. Um coro anônimo que sabia mais do que ele. Miss Spoiler digitou. Heitor vai tentar infiltrar alguém na Ascensão Capital. Café com Spoiler adicionou. E vai usar a mídia para virar o jogo. Foi então que uma mensagem específica chamou sua atenção. Teoria do Multiverso escreveu. Rafael precisa de aliados fora do mercado, tipo a imprensa. Ele parou. A imprensa, claro. Ele sabia que não poderia vencer Heitor Castelo apenas com números e dados frios. Precisava de uma narrativa, de exposição. Precisava de alguém com credibilidade para contar a verdade e virar a opinião pública a seu favor. E como se o universo, ou melhor, o chat, estivesse lendo seus pensamentos, uma nova mensagem surgiu. Spoiler alert. Marina Duarte entra em cena no capítulo 9, mas Rafael pode acelerar isso. Marina Duarte. O nome não lhe era familiar, mas o chat parecia saber exatamente o que estava por vir. Ele abriu o navegador e pesquisou. Marina era uma jornalista investigativa, famosa por derrubar políticos e empresários corruptos. Independente, respeitada e, o mais importante, ainda não havia sido comprada por ninguém no jogo de poder da cidade. Era a peça que faltava. Rafael pegou o telefone novamente e ligou para Helena. Preciso de um contato. Quero falar com a Marina Duarte. Do outro lado da linha, um silêncio momentâneo. A jornalista? Sim, ela pode ser a chave para virar esse jogo. Helena hesitou. A preocupação em sua voz era palpável. Rafael, isso vai atrair muita atenção e muitos inimigos. Ele sorriu. Um sorriso amargo. Nós já temos os dois. O chat explodiu em reações. Ele vai atrás da Marina, escreveu Rafa Lover. Helena tá começando a confiar de verdade, comentou CEO Lover. A tensão era visível, até mesmo nos comentários anônimos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma sala escura, cercado por telas e relatórios, Heitor Castelo observava a movimentação do mercado com olhos frios e calculistas. Ele falava com um assessor, sua voz cortante como vidro. Rafael Silva. De onde esse desgraçado saiu? O assessor parecia nervoso sob o olhar penetrante de Heitor. Ninguém sabe, senhor. Ele apareceu do nada. Mas já tem gente no mercado chamando ele de o novo nome. Heitor apertou os lábios, formando uma linha fina. A raiva era uma chama gelada em seus olhos. Quero tudo sobre ele. Histórico, contatos, fraquezas.
cada detalhe. Se ele tem algo a esconder, nós vamos expor. E se ele não tiver, nós vamos inventar. O assessor assentiu rapidamente e saiu, deixando Heitor a sós com seus pensamentos. Ele se levantou e caminhou até a enorme janela de seu escritório que dava para a cidade inteira. O cenário se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez pessoal. Você quer jogar, Rafael? Murmurou ele para o vidro. Então, vamos jogar. Naquela noite, a resposta que Rafael tanto esperava chegou. Marina Duarte aceitara o encontro. O local seria um café discreto, longe dos holofotes e dos ouvidos curiosos da elite financeira. Ele chegou antes, o coração batendo mais forte do que o normal. Suas mãos estavam suadas. Ele sabia que aquele encontro poderia mudar absolutamente tudo. Era a sua aposta mais alta até agora. O chat, como sempre, narrava a cena em tempo real. A Marina chegou! Alertou o User Zero. Ela é maravilhosa! Suspirou Luna X. Rafael, não estraga tudo! Torceu Pedro Invest. Então, ela entrou. Cabelos castanhos presos em um coque simples, um blazer escuro que lhe dava um ar profissional e sério, e um olhar afiado que parecia ver através de qualquer fachada. Marina sentou-se à sua frente, sem rodeios, sem formalidades. Você tem 5 minutos, me convença. A voz dela era firme, direta. Não havia espaço para hesitação. Rafael respirou fundo, tentando acalmar os nervos e encontrar a convicção em sua própria voz. A corporação Orion está prestes a cometer o maior escândalo de privacidade da década. E o homem por trás de tudo isso, o arquiteto do plano, é Heitor Castelo. Marina cruzou os braços, a expressão cética. Provas? Ele deslizou um pendrive sobre a mesa. Aqui estão. Documentos internos, depoimentos confidenciais, acesso a servidores. Tudo foi verificado. É tudo real. Ela pegou o pequeno dispositivo, pesando-o na mão como se pudesse sentir o peso das informações contidas ali. Sua expressão não mudou 1 milímetro. E por que você está me dando isso? Qual o seu interesse? Rafael a encarou, olho no olho, com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Porque você é a única jornalista nesta cidade que eu sei que não está à venda. Um longo momento de silêncio se instalou entre eles. Marina o estudou, analisando cada microexpressão, cada nuance em seu olhar. Finalmente, ela se levantou. Se isso for real, eu publico. Mas se for uma armação, Rafael, você cai comigo. E eu vou garantir que você nunca mais se levante. É real, ele afirmou, sem desviar o olhar. Ela saiu do café sem dizer mais nenhuma palavra, deixando o pendrive seguro em sua mão. Rafael ficou ali, sozinho na mesa. Mas pela primeira vez em dias, não se sentia encurralado. Sentia que, finalmente, o jogo tinha acabado de mudar de verdade. O pendrive estava em mãos seguras. Marina Duarte, jornalista investigativa de olhar aguçado e cética por natureza, passou a madrugada inteira debruçada sobre os arquivos que Rafael Silva lhe entregara. Ela já havia recebido inúmeras denúncias bombásticas, que no final não passavam de pólvora molhada. Mas aquele material era diferente. Era concreto. Havia datas precisas, registros de transferências financeiras, trocas de e-mails internos e até capturas de tela de servidores sigilosos. Tudo formava um mosaico irrefutável, apontando para um esquema gigantesco de espionagem corporativa e manipulação de dados. Tudo orquestrado pelo magnata Heitor Castelo. E o detalhe mais assustador era que o novo e aclamado sistema de segurança da corporação Orion, prestes a ser lançado no mercado, não era nada mais do que uma sofisticada ferramenta de vigilância disfarçada, pronta para monitorar milhões de usuários sem o seu consentimento. Na manhã seguinte, assim que o sol raiou, o telefone de Rafael tocou. Era Marina. A voz dela era firme e urgente. Precisamos conversar. Agora. Eles marcaram o encontro em um discreto estúdio de coworking que Rafael usava para reuniões confidenciais, longe de olhares curiosos. Marina entrou no local com um notebook debaixo do braço e uma expressão dura no rosto, que não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Isso é real, disse ela sem rodeios, colocando o aparelho sobre a mesa.
E se eu publicar, vai derrubar muita gente, não só o Heitor Castelo. A sala ficou em silêncio por um instante. Rafael, com seus traços suaves, mas olhar determinado, apenas assentiu. Eu sei, respondeu ele, mas é a única forma de parar ele. Enquanto eles conversavam, uma pequena janela de chat flutuava no canto da visão de Rafael, visível apenas para ele. 13.000 espectadores anônimos acompanhavam tudo como se fosse o capítulo de uma série eletrizante. Marina confirmou, vem bomba, dizia um usuário. Essa mulher é uma deusa, comentava outro. O Heitor vai espumar de raiva. Rafael e Marina, a nova dupla imbatível. Ele tentou ignorar os comentários e focar no que realmente importava. Marina sentou-se, abriu o notebook e olhou diretamente para ele. Se eu for publicar isso, começou ela, preciso de uma fonte oficial. Você está disposto a colocar seu nome nisso? A se identificar como a origem de tudo? A pergunta pairou no ar. Rafael hesitou por um segundo. Era um risco imenso. Ele sabia que, ao se expor, se tornaria um alvo ainda maior para um homem tão poderoso quanto Heitor. Mas ele também sabia que já tinha ido longe demais para recuar. Não havia mais volta. Com a voz firme, ele respondeu. Sim, pode me citar. Marina assentiu, satisfeita com a coragem dele. Então, vamos fazer direito, continuou ela. Quero uma entrevista exclusiva. Quero que você conte a sua versão completa da história. E mais importante, quero que me diga por que está fazendo isso. Rafael a encarou, sério, e a resposta veio do fundo de sua convicção. Porque eu já fui enganado por esse homem, e não vou deixar que ele destrua mais vidas. Um silêncio tomou conta do ambiente. Marina, que até então mantinha uma postura impenetrável, deixou escapar um sorriso. Um sorriso pequeno, mas sincero. Boa resposta, disse ela, começando a preparar seu equipamento de gravação. Enquanto isso, no topo da imponente torre da Orion, Heitor Castelo, com seu terno escuro e olhar frio, analisava os relatórios de mídia. A Ascensão Capital, a nova empresa de Rafael, estava crescendo. O nome de Rafael Silva começava a circular nos bastidores do poder. E, para seu desgosto, a jornalista Marina Duarte havia começado a seguir suas movimentações de perto. Ele foi até ela, murmurou Heitor para si mesmo, irritado. Claro que foi. Nesse momento, seu assessor entrou apressado na sala. Senhor, a jornalista Marina Duarte entrou com um pedido de entrevista com o senhor. Ela está investigando a Orion. Heitor cerrou os punhos, a fúria estampada em seu rosto austero. Rafael está usando a imprensa contra mim. Inteligente, mas perigoso. Ele se levantou, caminhando em direção à janela que dava vista para a cidade. Comecem a preparar o contra-ataque, ordenou ele com a voz gélida. Quero um dossiê completo sobre a Marina Duarte e sobre o Rafael Silva. E se não encontrarem nenhuma sujeira, inventem. No chat invisível, a tensão era palpável. Heitor vai tentar destruir a reputação deles, previu um espectador. Mas a Marina é a prova de bala, rebateu outro. O Rafael vai virar o jogo com a entrevista. A aposta estava feita. 2 dias depois, a bomba explodiu. A entrevista foi ao ar. Em seu canal independente, Marina Duarte publicou uma reportagem especial de 47 minutos. Era um trabalho impecável, que mesclava provas documentais, entrevistas com ex-funcionários anônimos da Orion, e no centro de tudo, o depoimento corajoso de Rafael Silva. A câmera focava em seu rosto enquanto ele declarava, com clareza e convicção: a corporação Orion não está protegendo ninguém. Está espionando. E o homem por trás disso é Heitor Castelo. A repercussão foi imediata e avassaladora. O assunto dominou os trending topics das redes sociais. Manchetes estampavam os principais portais de notícias. O Congresso Nacional anunciou a abertura de uma investigação. As ações da Orion despencaram vertiginosamente na Bolsa de Valores. Heitor Castelo, antes um ícone de sucesso, era agora chamado de o novo Victor Meirelles, uma referência a um antigo escândalo corporativo. O chat ao vivo de Rafael explodia com mais de 15.000 espectadores. É o fim do Heitor, gritava um. Essa entrevista foi tudo.
Rafael virou o nome mais temido do mercado. Marina Rainha, Rafael Rei. Naquela noite, o telefone de Rafael tocou novamente. Era Helena Vance, sua aliada discreta e elegante. A voz dela era calma, mas carregava um aviso. Você acaba de se tornar o homem mais perigoso da cidade. Rafael suspirou, sentindo o peso daquelas palavras. E o mais visado, completou ele. Exatamente, concordou Helena. A partir de agora você vai precisar de mais do que inteligência. Vai precisar de proteção e de aliados. Rafael desligou a chamada e olhou para a tela do seu celular. A janela do chat ainda flutuava ali, mas por um instante estava silenciosa. Era como se até os espectadores anônimos estivessem absorvendo o impacto de tudo o que havia acontecido. Ele sabia que a guerra estava longe de acabar. Na verdade, ela estava apenas começando. A entrevista de Marina Duarte ainda ecoava por todo o país. Em apenas 3 dias, a corporação Orion viu seu valor de mercado despencar mais de 40%. Heitor Castelo, o homem no centro da tempestade, desapareceu dos olhos do público. Mas Rafael sabia que um homem como ele não se rendia sem lutar. Na segunda-feira de manhã, o telefone de Rafael tocou. Era Marina. A voz dela era firme, mas carregada de tensão. Tentaram invadir meu apartamento ontem à noite. O coração de Rafael acelerou. Você está bem? Estou. Mas isso está ficando perigoso. Ele respirou fundo. Não havia dúvida. Era Heitor, dando a última cartada de um homem encurralado. Enquanto isso, em uma dimensão que só ele via, o chat fervilhava. Milhares de espectadores anônimos comentavam a cena como se fosse uma série. Eles não sabiam, mas Rafael estava lendo cada mensagem. Heitor está desesperado, dizia um. Rafael tem que proteger a Marina, alertava outro. É hora do checkmate. Rafael foi direto ao escritório de Helena. Ela o esperava, serena como sempre, com uma pasta preta sobre a mesa de mogno. Tenho contatos no Ministério Público. Eles estão prontos para agir, mas precisam de algo mais concreto. Algo que não possa ser ignorado. Eu tenho, disse Rafael a voz firme. E vou conseguir o resto hoje. Ele sabia onde estava a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Estava escondida no servidor interno da Orion, protegida por camadas de segurança que apenas um ex-funcionário de confiança poderia quebrar. E, para sua sorte, o chat já havia lhe dado um nome. As mensagens flutuaram diante de seus olhos. O ex-diretor de TI da Orion se chama André Vilela. Ele foi demitido por saber demais. Rafael vai encontrá-lo num bar em Vila Nova. O endereço era de um bar simples, longe do luxo do centro financeiro. Lá, em uma mesa no canto, estava André Vilela, um homem de meia-idade com olhos cansados e uma barba por fazer. A desconfiança era visível em seu rosto quando Rafael se aproximou. Você é Rafael Silva? Sim. E eu sei que você tem o que precisamos para derrubar Heitor Castelo de vez. André hesitou. O medo ainda o assombrava. Mas depois de alguns minutos de conversa e uma transferência generosa feita por Helena, a resistência cedeu. Ele entregou a Rafael um HD externo. Dentro, um tesouro de provas. Cópias de e-mails comprometedores, gravações secretas e arquivos internos que detalhavam o uso ilegal de dados pela Orion, além de uma rede de subornos a políticos e juízes. Era o fim do jogo. Na manhã seguinte, o país acordou com uma bomba. Marina publicou a segunda parte da reportagem. Desta vez, não eram apenas acusações, mas provas irrefutáveis. Espionagem de concorrentes, manipulação de resultados, compra de decisões judiciais. E, no centro de tudo, a assinatura de Heitor Castelo. A reação foi imediata e avassaladora. Mandado de prisão. Congelamento de ativos. Investigação federal. Heitor Castelo foi preso horas depois no aeroporto enquanto tentava embarcar em um voo particular para Dubai. A imagem do magnata algemado estampou todas as telas. O chat explodiu em comemoração. Ele caiu! Rafael venceu! A Ascensão Capital agora é lenda! No escritório, Rafael assistia à notícia na TV, ao lado de Helena e Marina. Havia um silêncio pesado no ar. Ninguém sorria. Era uma vitória, sem dúvida. Mas também era um aviso sombrio sobre o mundo que eles haviam desafiado.
Um mundo sujo, perigoso e cheio de monstros. Helena quebrou o silêncio, seu olhar fixo em Rafael. Você acabou de derrubar um dos homens mais poderosos do país. E isso tem um preço. Eu estou disposto a pagar, respondeu Rafael sem hesitar. Ela assentiu, um brilho de determinação nos olhos. Então é hora de expandir. A Ascensão Capital vai deixar de ser apenas uma empresa. Vai se tornar uma força. Marina, que observava a troca em silêncio, virou-se para Rafael. Sua pergunta era direta, carregada de curiosidade e talvez uma ponta de preocupação. E você, vai continuar usando o chat? Rafael desviou o olhar para o ar à sua frente, onde as mensagens ainda flutuavam. Por um instante, elas ficaram silenciosas, como se respeitassem o peso daquele momento, daquela vitória. Ele deu um leve sorriso. Enquanto eles continuarem falando, eu vou continuar ouvindo.